O que será que a Páscoa realmente significa? A Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abide, posteriormente chamado de Nissan, que corresponde ao período entre março e abril em nosso calendário. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passar por cima, derivado do verbo que significa saltar ou passar. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. As casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Mas para entender melhor tudo isso, vamos voltar um pouquinho na história. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando-o da opressão. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou o governador do Egito, ao liderar as ações que garantiram que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram, e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. E foi na última praga, que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, que foi instituída a Páscoa. Quando Deus anunciou essa 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abide, e aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações. Os pães asmos eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Eles deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. As ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa e com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo, quando lemos: "E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que rito é esse? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou." Enquanto esteve peregrinando no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrá-la apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Você pode conferir também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos que se reuniu no cenáculo,
formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião da Páscoa, acreditava-se que entre 60 e até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formada por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém, os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração podiam participar dela. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo. O profeta Isaías profetizou acerca de Moisés, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na noite anterior, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado, num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, para a frente. Era o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu.